Boa noite, graça e paz, gente. Mais um dia, né, para glorificarmos o Senhor, bebermos a Sua palavra, bebermos do Seu Espírito, bebermos de quem o Senhor é. Amém. Estão orando em línguas ainda? Estão jejuando? Vocês estão falando a palavra? Vocês estão meditando na palavra? Vocês estão agradecendo a Deus? O Evangelho é o Evangelho de chaves, amém? Mas a principal chave que Deus deixou para nós foi a oração em línguas, né? Que é essa chave poderosa que Deus nos deu, que muda a nossa vida completamente, que muda a vida de qualquer um que se dedicar a essa prática. Amém? Então eu quero falar um pouquinho para vocês de várias coisas, né? Porque se você se aprofunda na oração em línguas, você também vai se aprofundar na mortificação da sua carne. Então, as profundezas na oração em línguas, primeira coisa que o Espírito Santo vai fazer, se você orar muito em línguas, orar muito é o que, gente, que você fala? Comece aí orando 4 horas por dia, dentro do ônibus, andando de carro, fica lá orando. Não precisa ser alto, não. Você pode orar baixinho em línguas. Às vezes ninguém vai nem saber que você está orando, entendeu? Mas você está ali praticando. Você acorda orando, dorme orando, vive orando. Isso não é uma prática que eu tenho, particularmente. É uma prática que vários irmãos no corpo de Cristo têm. Então, antes de eu conhecer essa prática da oração em línguas, eu conheci irmãos, eu vi testemunho de irmãos que oravam 8 horas em línguas por dia. E eu nem tinha sido ainda batizado com o Espírito Santo, mas eu já ouvia testemunho, já via pessoas que oravam 8 horas em línguas por dia. Então eu falei, olha, se esses irmãos oram esse tanto, eu também vou orar. E aí eu comecei a me aprofundar. Aí eu comecei a ser profundo nessa prática. Amém? Porque para a gente sair do raso, a gente precisa praticar. Tudo no Evangelho é prático. Então o Evangelho mais religioso, ele te traz para apenas te fazer alguém que senta num banco de uma igreja, que passa ali 2 horas por semana assistindo o culto. Mas o Evangelho de Cristo, fala Andrei, tudo bem? O Evangelho de Cristo, ele te leva a profundezas. O Evangelho de Cristo, ele te leva a praticar algo. Não pense que o fato de você sentar no banco de um lugar por 2 horas, uma vez por semana, vai mudar a sua vida. Não vai. Não vai. Eu queria dizer que fosse mudar, né? Eu queria falar para você, vai mudar a sua vida, mas não vai. Então tudo que muda você é algo que você faz. Tudo que muda você é uma prática que está na Bíblia, que você começa a fazer, que você começa a praticar, e que você faz aquilo continuamente e aquilo dá resultado. Então tudo que uma igreja, tudo que uma live como essa, tudo que uma mensagem cristã te oferece, precisa te oferecer algo que você vai praticar. Precisa te oferecer apenas um conhecimento, aquele conhecimento depois vai passar. Aquele conhecimento depois sua mente vai ser cheia de outras coisas. Você vai ver outras coisas, vai ver um filme e você vai esquecer. Amém? Mas se você tem uma prática, você consegue continuamente praticar aquilo. Então, quando eu comecei a orar em línguas, Deus me colocou na prática. Mas antes de orar em línguas, eu já tinha uma vida profunda de oração.
Eu tinha a prática da oração continuamente. Então eu gastava muito tempo orando e muito tempo lendo a Bíblia também, decorando versículos, é uma prática que eu tinha. Mas quando Deus me colocou na oração em línguas, Ele me tirou da religiosidade. Religiosidade não é apenas um entendimento diferente. Religiosidade é um espírito. Então, se você anda debaixo de um espírito de religiosidade, a sua comunhão com Deus ela é roubada. A sua comunhão com Deus é roubada por quê? Porque o espírito de religiosidade ele foi feito e ele tem a intenção de te roubar um relacionamento com Deus que Jesus pagou o preço para que você tivesse. Então Jesus pagou o preço para que você tivesse um relacionamento com Deus no Espírito. Por isso Ele te deu oração em línguas. Então hoje você pode. Então seu Espírito ora e se comunica com Deus. Mas a religiosidade te roubou isso. A religiosidade te deu outras coisas, né? Te deu doutrinas. A religiosidade te deu até orações. Te deu até uma leitura bíblica. Que a pessoa pode orar muito, mas ainda ser uma pessoa religiosa. A pessoa pode ler muito a Bíblia, mas ela ainda ser uma pessoa religiosa. Né? Porque o coração dela não está naquilo. Então, se o seu coração não está envolvido no relacionamento com Deus, isso é uma religiosidade. Então, por exemplo, você é uma pessoa que oferta. Você é uma pessoa que dizima. Mas você ainda não é uma pessoa que faz isso com o coração. Isso é religiosidade. Você é uma pessoa que lê a Bíblia, você é uma pessoa que ora. Mas se o seu coração não está verdadeiramente apaixonado pelo Senhor, isso é religiosidade. Então quando você começa a sair de um espírito religioso e entrar num relacionamento com Deus genuíno, Deus começa a te tirar das coisas que você faz sem ter o seu coração naquilo. E Ele começa a te colocar nas coisas que você faz com o coração. Amém? Porque ter o seu coração nas coisas de Deus é muito importante. O primeiro mandamento da Bíblia é: ame o Senhor teu Deus com todo o seu coração. Se você ama Deus de todo o coração, não tem como você ter um relacionamento com Ele e o seu coração não está naquilo. Quando eu faço essas lives aqui, irmãos, eu faço de coração. Ninguém está me pagando para estar aqui, né? Ninguém está... Estou ganhando nada para estar aqui diante dos homens. Por que eu faço? Porque eu faço de coração. Por que eu faço essas coisas aqui? Porque um dia Deus me chamou. Um dia Deus me deu uma visão. Um dia Deus me deu um chamado. Um dia Deus me deu uma mensagem. E é isso que eu prego. Então assim, se Deus te dá algo, anda naquilo. Se Deus derramou algo sobre a sua vida poderosamente, anda naquilo, faz aquilo, vive aquilo, usufrui daquilo. Que o Espírito Santo vai estar com você, Rabadassori Abadassai. O Espírito Santo estará com você nas coisas que você fizer de coração. Mas se não tem coração naquilo que você faz, não faça. Se não tem coração naquilo que você faz, não faça. Em Gálatas, a Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria, aquele que dá com o coração. Assim é a oração também. Deus ama quando você ora de coração. Mas antes, não estou sentindo nada. Eu não estou falando sobre sentir, eu estou falando sobre querer. Deus ama quando você quer. Eu quero ofertar, é por isso que eu oferto. Eu quero dar dinheiro para alguém, é por isso que eu dou.
Eu quero jejuar, é por isso que eu jejuo. Eu quero ler a Bíblia, é por isso que eu oro. Eu quero orar em línguas todos os dias da minha vida, e é por isso que eu oro. Eu quero ter uma comunhão com Deus mais próxima, é por isso que eu me aproximo dele. Coração e oração estão totalmente ligados. Amém? Mas coração é diferente de sentir, tá? Coração na Bíblia não é sentir, tá bom? Coração na Bíblia é o centro da vontade do ser humano. É o centro do ser humano ali. É o coração, é o seu espírito. O seu espírito quer algo. Amém? O coração na Bíblia não é sentir, tá? O coração na Bíblia é o seu espírito. Algumas vezes aparece como alma, que é a parte mais enganosa, tá bom? Que fala que o coração é enganoso. Mas as outras partes do coração falam do espírito. Tanto que a Bíblia diz em Ezequiel que Deus usaria um coração novo. E depois ele fala, um espírito novo. Ezequiel diz assim, dar-lhe-eis um coração novo, um espírito novo, para que guardem os meus mandamentos. Então quando Deus te dá um coração novo, Deus te dá um espírito novo. Por exemplo, você tinha um coração que não gostava de ofertar. Aí Deus te dá um coração novo. E Deus te dá um espírito novo. E você quer ofertar. Você quer abençoar as pessoas. Você diz assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. E você derrama diante de Deus aqui. E é isso, irmãos. Sem coração você não vai se aprofundar. Sem o seu espírito inclinado para as coisas do Senhor é difícil, é muito difícil. Porque as coisas da Bíblia, irmãos, são difíceis para a nossa carne. Nossa carne odeia tudo que está na palavra. Por isso que Deus te deu um espírito novo, que guarda os mandamentos do Senhor. Um espírito que quer o Senhor, um espírito que deseja o Senhor. Esse é o Espírito de Deus em você. O Espírito de Deus em você é um espírito que deseja, que quer, que anda, que vai atrás das coisas de Deus. Mas se eu passar 24 horas dos meus dias conectado com outras coisas e não passar nem uma hora conectado com as coisas do Senhor, irmãos, é difícil. É muito difícil. Imagina, você dorme 8 horas, né? Sobra 16 horas para você viver. Você passa 10 minutos com Deus. E 15 horas e 50 minutos com outras coisas. Quanto será mais real as outras coisas para você? Aí você precisa de fé. Dificuldade veio, bateu na sua porta. Você precisa de fé para resolver essa situação. Mas dando 10 minutos por dia para o Senhor, como que a gente vai conseguir essa fé? Preciso tirar a fé lá das minhas raízes, lá do mais profundo do meu ser. Mas, de 16 horas que eu tenho para viver o dia aí, eu passei apenas 10 minutos com Deus no meu dia. Então, como que eu vou ter essa fé? Como que a palavra vai gerar fé no meu coração se eu não estou dando tempo suficiente para Deus? Por isso, irmão, vai orar em línguas. Que a oração em línguas foi te dada para você usar independente do que você está fazendo. Às vezes eu estou na frente do computador, estou orando em línguas baixinho. E o meu espírito está sendo edificado. Aí eu vou ver aí, eu já passei aí, 3 horas orando em línguas, 4 horas orando em línguas, 5 horas orando em línguas. Eu não entrei dentro de um quarto, mas o meu espírito estava totalmente conectado com Deus. Por isso que a oração em línguas ela é tão poderosa, irmãos. Porque você não precisa de um quarto, você não precisa de um monte, você não precisa de um recinto.
Você não precisa de uma igreja. Você só precisa ter um espírito disposto a orar. Você só precisa ter um espírito disposto a orar. E você ora. Eu lembro quando eu estudava para o Enem. Eu estudava 5 horas por dia para o Enem. Era 5 horas por dia orando em línguas. Porque minha mente não precisa estar focada no que eu estou fazendo. Paulo diz em 1 Coríntios 14:14, quem ora em línguas, o seu espírito ora de fato, mas a sua mente fica infrutífera. Ou seja, eu não estou usando a minha mente quando eu oro em línguas. Então eu estudava 5 horas para o Enem. Era 5 horas ali. Nós não poderemos dizer para Deus no futuro que nós não tínhamos tempo para orar. Nós não poderemos chegar diante de Deus no dia final e falar assim: Senhor, eu não tinha tempo para orar, eu não tinha tempo para passar com o Senhor. Deus vai falar: como assim? Eu te dei o falar em línguas. Você poderia ter orado em línguas enquanto você faz outras coisas. Mas, Senhor, eu não conhecia, eu não sabia. Você não leu na minha palavra? Que quem fala em línguas, o seu espírito ora de fato, mas a sua mente fica infrutífera. Você não entende? Você não usa a sua mente quando você está orando. Mas, Senhor, eu achei estranho esse negócio de falar em línguas. Mas, Senhor. Ele vai falar assim: pois é, filho, a gente podia ter uma comunhão diferente na terra. A gente podia ter um relacionamento diferente na terra. A gente podia ter ficado mais próximo. Você poderia ter usado mais seu tempo comigo. Vem, entra aí, vamos viver juntos. Mas a gente poderia ter mais tempo na terra. Irmãos, Deus quer mais tempo da gente. O Senhor quer mais tempo da gente. O Senhor quer mais tempo de nós. Eu não vou dar 10 minutos por dia para o Senhor. Eu não vou dar apenas 20 minutos do meu dia para o Senhor. Eu não vou dar apenas 30 minutos do meu dia para o Senhor. Eu não vou dar apenas 1 hora do meu dia para o Senhor. Eu vou dar mais. Hoje foi aí, mais ou menos umas 2 horas que eu orei em línguas. Orei pouco ainda. Tem muito para orar nesse dia. Mas hoje a primeira coisa que eu fiz quando eu acordei foi entrar diante de Deus. Declarar a palavra dele. Falar a palavra dele. Existem espíritos, irmãos. Existem espíritos enganadores. Que eles só têm uma função. Esses espíritos. Roubar o seu tempo. Eu já vi algum desses espíritos no mundo espiritual. Em visão. E tudo que eles fazem é roubar o seu tempo. Tudo que esses espíritos fazem é tirar o seu tempo com o Senhor. Pai do Senhor, eu tiro. Tudo que esses espíritos fazem é fazer você passar 8 horas numa tela de celular e nem lembrar que o Senhor existe. E nem pensar nos mandamentos do Senhor, nem pensar nos preceitos do Senhor. Eu lembro uma vez, eu não estava conseguindo dormir de jeito nenhum, estava ali no celular, fazendo outras coisas, e o Senhor me mostrou esse espírito. Um espírito que rouba o tempo das pessoas. Que rouba as coisas de Deus na nossa vida. A Bíblia diz em Efésios: remindo o tempo
porque os dias são maus. O que é remir? É você resgatar. É você pegar o tempo perdido e resgatar. Depois procura lá em Efésios, joga aí no Google. Remindo o tempo porque os dias são maus. Então como que eu vou remir o tempo? Eu tenho uma forma muito boa de remir o tempo. Então o tempo, por exemplo, vou assistir um filme, né? Não é pecado. Vou assistir um jogo, não é pecado. Vou assistir uma série, não é pecado. Mas eu poderia também estar em oração. Mas tudo bem, eu vou fazer algo diferente, vou me divertir. O que eu faço? Enquanto eu estou vendo aquela série, eu fico orando em línguas. Eu não assisto muito série, né? Eu assisto mais jogo. Então eu fico assistindo o jogo, orando em línguas. Mas, gente, você consegue prestar atenção? Claro que eu consigo. A Bíblia diz que eu não uso a minha mente quando eu oro em línguas. Eu posso assistir um filme, posso assistir um jogo, posso ler um livro. Eu leio todas as vezes que eu pego a minha Bíblia, eu já começo a orar em línguas. Mas, gente, se isso aí é coisa sua, não. Vários irmãos que eu conheço fazem isso. Vários irmãos que aprenderam esses mistérios da oração em línguas fazem isso. E quando você aprende isso, a remir o seu tempo, a irmã Valnice Milhomens, uma guerreira de oração no Brasil. Certa vez uma irmã estava numa reunião com várias pessoas, vários que vieram para o Brasil para derrubar pastores. E essa irmã estava ali na reunião, ninguém sabia que ela era evangélica. Tinha bruxos, tinha pessoas de várias coisas para destruir pastores. E falaram o nome dessa mulher. Valnice Milhomens. Uma missionária, de vez em quando eu posto vídeos aí dela. Uma guerreira de oração que o diabo queria destruir. E ela fala assim: eu consigo fazer 3 coisas ao mesmo tempo. O que ela faz? Ela põe a esteira, se exercita na esteira, ela exercita o seu corpo. Enquanto ela exercita o seu corpo, ela está ouvindo a palavra no fone de ouvido. Enquanto ela está ouvindo a palavra no fone de ouvido, ela está orando em línguas. Então, quando eu oro em línguas, eu exercito o meu espírito. Quando eu ouço uma palavra, eu estou renovando a minha mente. Minha mente está se tornando melhor. Então, eu estou renovando a minha mente. E quando eu faço uma esteira, eu estou exercitando o meu corpo. 3 coisas ao mesmo tempo. Então não há tempo a perder, irmãos. O diabo não está brincando com a sua vida. O diabo vem para destruir a sua família. O diabo vem para atacar o seu casamento. O diabo vem para atacar o seu corpo. O diabo vem para atacar as suas finanças. E tudo que eu faço é olhar a Deus, orar a Deus e perguntar: por que, Deus? Deus vai falar igual ele falou para Moisés: por que você está clamando a mim? Manda ao povo que marche. Tem certas coisas que a gente pergunta para o Senhor, que Ele fala igual Ele falou para Moisés: por que você está clamando a mim? Manda ao povo que marche. Ou seja, faz alguma coisa com a sua fé. Eu já fiz tudo na cruz, agora me dá uma resposta. Senhor, estou passando por um grande problema financeiro. O Senhor vai falar: por que você está clamando a mim? Vai ofertar. Vai ajudar os pobres. Vai dizimar na minha casa. Vai honrar minha obra na terra. Para de me roubar. Eu te dou 100%, você não consegue me dar 10%. Faz alguma coisa. Então, às vezes, o Senhor vem com essa mensagem para a gente.
porque você está clamando a mim. Ou seja, Deus tira a responsabilidade da gente e coloca a responsabilidade na gente. Porque Ele tomou a responsabilidade na cruz. Na cruz Ele tomou toda a responsabilidade que Ele tinha. E hoje Ele fala assim, me ajuda a te ajudar. Me ajuda a te ajudar, Ele fala. Então o que Deus fez? Enviou Jesus. Jesus foi para a cruz. Enviou o Espírito Santo em Atos 2. E hoje Ele fala assim comigo e com você. Filho, você consegue pelo menos falar umas palavrinhas em línguas aí? Só abre a sua boca e fala. Só abre a sua boca. Só preciso dessa ajuda sua. Só preciso disso de você. Só preciso que você abra a sua boca e começa... Não é você que vai orar não, filho. Não é você que vai orar. Eu que vou orar através de você. Você só vai abrir a boca e falar. Você só vai abrir a boca e falar. Eu que vou orar, mas você só abre a boca e fala. Verdadeiramente o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza. Não sabemos orar como convém, Romanos 8, 26. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Aquele que sonda os corações sabe qual é a vontade de Deus, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Então tudo que o Espírito Santo ora por você, Ele vai orar sempre a perfeita vontade de Deus para você. Tudo que o Espírito Santo ora por você é a perfeita vontade. Mas como que Ele nos ajuda na nossa fraqueza? Romanos 8, 26 fala. Semelhantemente, o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza. Não sabemos orar como convém. É nesse erro que eu caio. Eu acho que eu sei orar. Eu acho que eu sei orar de verdade. Sendo que em Romanos Paulo fala, nós não sabemos orar como convém. Perceba que Paulo se inclui nisso. Paulo fala, nós não sabemos. Ele está falando, eu também não sei. E olha, irmãos, é o apóstolo Paulo que está falando. O homem que impactou um continente. Impactou o mundo. Tanto que quando ele chega, né, se eu não me engano, na Grécia, as pessoas que estão na Grécia, não, desculpa, se eu não me engano é na Turquia, em Éfeso. As pessoas que estão ali falam assim, esses que estão transtornando o mundo chegaram também a nós. A Bíblia diz que toda a Ásia ouviu a palavra de Deus. Um continente foi impactado pela vida desse homem. O mundo daquele tempo foi impactado pela vida desse homem. E ele está dizendo, eu não sei orar. Ele está dizendo em Romanos 8, 26, que foi Paulo que escreveu isso. Um homem que Pedro falou assim, olha, o irmão Paulo escreve umas coisas difíceis aí, né? Deus deu muita sabedoria para ele. E tem alguns indoutos aí, alguns perversos que distorcem. E Paulo fala assim, eu não sei orar. Você tem noção do que é isso? Não saber orar. Paulo fala, eu não sei orar como convém. Mas o mesmo Espírito, Ele ora por mim, Ele intercede por mim. Então o Espírito Santo hoje só quer que a gente ore. Só deixa eu orar por você, filho. O Espírito Santo está falando isso, deixa eu orar por você.
Libera as línguas aí um pouquinho. Entra no seu quarto, ora 1 hora em línguas por dia. Me ajuda! Me ajuda a te ajudar, diz o Senhor. Me ajuda a ajudar você nas suas fraquezas, nas suas dificuldades, nos seus pecados, em tudo aquilo que está te amarrando. O Espírito Santo foi enviado para te tirar desse lamaçal, para te tirar desse lugar e colocar você num lugar de paz. Colocar você num lugar onde a paz reina. Colocar você num lugar onde nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem que Deus preparou para os que o amam. O que Deus preparou para os que o amam? Lugares no Espírito. Lugares para você habitar nele. Então o que eu vou fazer na minha vida cristã? Qual a prática que eu vou ter? Como que eu saio desse problema que eu estou vivendo? Como que eu saio desse problema que eu estou vivendo? Como que eu saio dessa situação que eu estou vivendo, se não for pelo Espírito? Eu só consigo sair dessa situação pelo Espírito, irmãos. Eu só consigo sair dessa situação se for pelo Espírito de Deus. Na arca, vocês lembram da arca de Noé? O que Noé fez? Noé soltou um corvo. Trabalhamos o dia inteiro no pesado. Eita, aí você falou tudo, hein? Aí você falou tudo, Gabriel. A gente consegue dar aí, 10 horas do nosso dia para a nossa empresa, né? Eu sou professor, tem vezes que eu chego na escola às 7 horas e eu saio às 7 horas da noite. Né? Não é todos os dias não, mas um dia por semana, 2 dias por semana. A gente dá aí 10, 11, 12 horas para nossa empresa. Olha que legal. Ganhando dinheiro, né? Mas deixa eu te falar uma coisa, dinheiro não é tudo. Existem algumas coisas que o dinheiro não paga. Dentre elas, a nossa edificação espiritual. As coisas no reino de Deus, irmãos, são de graça. Não adianta você tentar comprar. Amém? Não adianta você tentar comprar. O dinheiro não consegue te dar o que só o Espírito Santo pode te dar. E, às vezes, você ia gastar muito dinheiro, tá? Por exemplo, o Espírito Santo te dá uma cura. E você ia gastar tanto dinheiro com remédio. Você ia gastar tanto dinheiro com cirurgia. O Espírito Santo te dá uma cura. Então o que o Gabriel falou aí é muito forte. É pesado, nossa carne não quer orar. Mas irmãos, não adianta. Se você vier me ouvir aqui, toda vez que você aparecer que eu vou falar a mesma coisa, vai orar em línguas. É porque eu não tenho outra coisa para falar. É porque eu não vivo outra coisa. Se eu vivesse outra coisa, eu falaria. Aliás, eu vivo algumas outras coisas, né? Eu posso falar para você jejuar, posso falar para você declarar a palavra. Mas o meu chamado é mandar você orar em línguas. Por quê? Porque eu quero pregar do que eu vivo. Então não estou falando de algo para você que eu apenas li na Bíblia. Estou falando de algo para você que eu vivo. E eu não vivo tem pouco tempo, não. Tem 1 década que eu estou orando em línguas todo dia. Tem 10 anos da minha vida que eu estou orando em línguas todos os dias.
Aí você me pergunta, Gianderson, o que está acontecendo na sua vida? Vou falar para você, eu estou morrendo. Todo dia eu vou matando a minha carne. Todos os dias, irmãos. E quanto mais eu oro em línguas, quanto mais eu jejuo, meu Deus, mais o Espírito Santo me mostra assim, caramba, como eu preciso do Senhor, Pai. Se você me perguntar, Gianderson, 10 anos orando em línguas, você acha que tá bom? Eu vou falar pra você, cara, eu acho que eu preciso de mais 20. Eu acho que eu preciso de mais uns 30 aí. Porque é tanta mortificação, irmãos. É tanta pancada que sua carne vai tomando. Sua carne vai tomando pancada, tomando pancada, tomando pancada. E ela bate de novo, você bate nela, ela bate de novo, você bate nela. Um vídeo que eu postei esses dias aí. Ela bate de novo, você bate nela e vai aquela guerra, aquela guerra, aquela guerra. E você vence uma, mas você nem vê que você venceu, porque você já entrou em outra guerra também. E sua carne te faz ver outras coisas. Você pensa, nossa, eu tinha isso dentro de mim. Meu Deus, eu tinha tanto problema com isso, eu não sabia. Por quê? Porque eu estava mascarado. Não é nem você que quis colocar a máscara. Simplesmente você não tinha edificação espiritual para ver aquilo. Então os seus amigos não te falavam, porque eles amam muito você, então eles não falam assim. Às vezes até comentam, mas você também não consegue ver, você... Mas aí você vai edificando, você vai se edificando. Aí o Espírito Santo fala com você. Ele nem vai te falar não. Ele vai te colocar numa situação que não vai ter nem como você não ver. A maioria das coisas que o Espírito Santo foi mortificando para mim, ele não chegou para mim e falou, ó, você é isso. Ó, você é aquilo. Ele me colocou numa situação. E a situação que ele me colocou, ele me fez ver. Mas ele fala, calma. Tô aqui. Vou te ajudar a superar isso. Vou te ajudar a passar por cima disso. Como? Do mesmo jeito que você começou. Então você começou orando em línguas, você vai sair disso orando em línguas. Você começou jejuando, você vai sair disso jejuando. Você começou, como que você começou? É da mesma forma que você vai sair. Você começou nisso me adorando, então você vai sair disso adorando. Irmãos, essa live aqui está muito forte, está muito poderosa, mas não terá nenhum efeito se ela não produzir mudança em você. Essa live está forte demais, mas ela não vai produzir efeito na sua vida se você não praticar. Ah, Janderson, eu gosto muito de te ouvir. Que bom. Mas melhor que me ouvir é você ouvir o Espírito Santo. Melhor que me ouvir é você praticar. Um dia chegaram para Jesus, falaram assim, ó, bem-aventurado. Ele estava ali orando, pregando, ensinando. Aí teve uma mulher que falou assim, bem-aventurado foi o vento que te gerou. Algo assim. Aí ele fala assim, não. Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e obedecem. O que Jesus está falando? Olha, as coisas que eu faço, que vocês veem, não adianta nada. O que adianta é praticar.
O que adianta é praticar. Mateus 7, Jesus fala assim: por que vocês me dizem Senhor, Senhor, não faz o que eu mando? Ou seja, porque vocês ainda não têm uma prática, porque vocês ainda não praticam algo diferente. Todo o evangelho é prático, irmãos. Todo o evangelho é prático. O evangelho religioso ele te põe para ter conhecimento, conhecer a Bíblia, conhecer a história da Bíblia, conhecer. O Evangelho de Cristo, ele te põe para praticar. E a sua prática te dá um conhecimento espiritual. Sua prática, ela te dá um conhecimento espiritual. Amém? Então vamos praticar. Senhor Jesus, eu oro, Pai, por esses irmãos que estão me ouvindo aqui agora. Irmãos que ainda vão me ouvir, Senhor Jesus. Coloca eles numa prática, Pai. Coloca eles numa prática profunda da oração de Deus. Coloca eles num jejum profundo, numa prática forte, ó Deus, que dá resultado para eles. Em nome de Jesus, desperta o Espírito, Pai, de todo aquele que ouvir essa palavra. Desperta o Espírito deles para a oração. Desperta o Espírito deles, Pai, para que nós possamos ver as coisas em nós que ainda não estão alinhadas com o Senhor. Que o Senhor alinhe essas coisas na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus abençoe, tá, gente? Muito obrigado aí. Ana, Nath, Gabriel, tamo junto, tá? Junto e misturado. Valeu, meu povo. Até sexta que vem, né? Vai ficar salva a live. Valeu. Gabriel, você é de que ministério, Gabriel? Fala pra mim aí. Você é do Rio? Oliveira, gente boa. Saudades, meu menino. Volta logo. Massa, Rio de Janeiro? Santa Catarina, caraca. Legal, mano. Muito bom. Você conheceu essa visão pelo David Robertson também? Volta, Marcos, volta pra nós. Poxa, tá diferente, né? Você faz a diferença. Que massa, hein, ô Gabriel? Que bom, cara. Fica firme aí na oração em línguas, viu? Deus tem mais aí. Tá longe, né, Marcos? Nossa. Foi o quê? Foi 3 dias de viagem pra chegar aí? Nossa, eu conheci o Dave em 2014. Na verdade, eu conheci essa visão pelo Subirá, né? Que ele conheceu através do Dave, né? E eu fui orando. Aí eu vi ele falando do Dave Robertson. Aí eu comecei a assistir o Dave também. Depois você assiste o Dave já era, né? Depois eu vi o Weber também. Então, graças a Deus, mano. Um manto maravilhoso, né? Essa visão de vida no Espírito. Muito boa. Mas é isso, gente.
Fiquem com Deus. Tamo junto.